Eu acho que nós brasileiros, e eu venho batendo nessa tecla há algum tempo, nós temos uma visão muito romantizada da igreja na Coreia. A espiritualidade do coreano é uma espiritualidade admirável. É um povo que acorda 4 horas da manhã para orar. É um povo que, se não tiver dinheiro, dá o anel para sustentar Muito a obra generoso. de Deus. Se não tiver anel, se doa no serviço. A Coreia é o país que proporcionalmente mais envia missionários no mundo. Superou em termos de proporção os Estados Unidos, que sempre foram o bastião do movimento missionário. A Coreia faz muito bem isso. Agora, eu creio que nós, coreanos, nos enfeitiçamos muito pelas estatísticas e pelos números e acabamos abandonando a qualidade. Eu sei que uma das coisas que você fez foi se debruçar sobre os evangelhos. Eu queria que você falasse quais são alguns erros e depois quais são algumas dicas na hora de ler os evangelhos que você poderia nos dar. Fala, galera! Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. E confesso que esse papo aqui eu já estava assim, ensaiando há uns 2 anos aí, né? Porque o meu convidado morava muito longe e agora ele tá mais perto da gente. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por esse papo. A gente quer falar muito de Bíblia aqui, muito de igreja. A gente quer falar até grego aqui, a gente quer falar com você. E eu tenho certeza que você vai sair inspirado aqui de buscar mais ao Senhor, de conhecer mais a palavra, de conhecer mais a Deus. Antes da gente começar, deixa eu te falar um negócio, cara. Se inscreve aqui no canal. Por quê? Toda vez que alguém se inscreve no canal, a plataforma vai entendendo que isso aqui é relevante e o YouTube faz o trabalho de evangelismo. Ele mesmo vai mostrando para as pessoas os vídeos e mais pessoas são alcançadas. Então, queria agradecer você que é inscrito e pedir para você que está sempre assistindo aí, mas nunca apertou ali, aperta lá, porque aí você vai recebendo também o conteúdo que a gente está produzindo aqui e tudo tem só um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus. Beleza? Então vamos embora. Podcast de hoje. Paulo Wong. E aí, Douglas? Que honra, meu. Que alegria estar aqui, ó. Demorou, mas chegou. Finalmente começamos, hein? Estamos aí para esse papo especial com você e com a sua audiência aqui. Muito bom, muito bom. Para quem não conhece o Paulo Wong, o Paulo tem feito um trabalho incrível na internet. Eu gosto de pegar de forma bem geral, né? Aí você me corrige, mas de educação bíblica, né? E aí, com suas peculiaridades, as suas especialidades, né? Mas eu te vejo assim, né? Aquele cara que tá com essa bandeira fincada na nação aí de vamos acabar com esse analfabetismo bíblico aí, vamos profundo nas escrituras. Pois é, e fazer isso na melhor das plataformas, né? Que nós temos hoje à disposição. Eu costumo dizer que é o maior campus missionário que nós temos, sem dúvida. né? Que ainda relativamente é inexplorado. Muitas pessoas ouvindo, nós não imaginamos quem vai ouvir a nossa mensagem por detrás da linha, por detrás do monitor. Mas a missão que eu compreendo que Deus me deu é de levar conhecimento teológico, de falar sobre Bíblia, de falar de uma forma que as pessoas consigam entender, fácil, pedagógico, para que por meio desse conhecimento, as pessoas realmente compreendam que Deus existe, a realidade da salvação por meio de Jesus Cristo, que Deus está conosco, que Deus quer algo de nós e quer trabalhar por meio de nós. Então tem sido uma alegria muito grande durante esses quase 10 anos ter trabalhado aí de uma forma que eu nunca imaginei trabalhar. É mesmo? Porque eu ainda sou, eu melhorei muito, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu não consigo me dar bem com essas coisas de câmera, assim. É mesmo, não e parece eu tive que me policiar, aprender a lidar com todas essas coisas. E você sabe, né? Deus é um Deus que faz do jeito que a gente menos espera, da forma que a gente menos imagina que vai acontecer. A gente estava em casa assistindo, não sei se você chegou a assistir, o Casa de Davi. Você chegou a assistir? Eu assisti algumas coisas. Algumas coisinhas? E eu vou dar um spoiler aqui porque é Bíblia, tá? Então você... Tá lá, é só Mas ler. é lógico que eles colocam umas coisinhas. E aí tem Samuel, né? Samuel indo ungir Davi, aí tem aquela cena, né? Chama só os irmãos, Davi não tá. Aí quando chama e tá vindo um pastorzinho mais magrinho do que todos os outros e tal, aí Samuel repete uma frase que a mulher dele falou lá, né? Deus, você é engraçado. E quando você começa a olhar pra Bíblia, você fala, cara, Deus, você é engraçado. De falar, faz um barco, nunca choveu. Uma coisa que eu nunca tinha reparado, né? Parece que nunca é o primogênito.
toda a cultura toda tá organizada pro primogênito. Sempre, não, eu escolhi Jacó. Não, eu escolhi o outro. Não, tipo assim, sempre... aí, a Val pregou esses dias das mulheres, a genealogia de Jesus. Fala, Deus, Jesus. Né? Olha as mulheres, uma moabita, uma prostituta. Então, assim, é isso. Tipo, Deus, é engraçado. Né? Pegar um tímido e falar, não, sua missão... Aí você fica na frente da câmera ensinando a falar. E eu acho que Deus tem um senso de humor muito aguçado. Ele fala assim, vou fazer diferente só pra provar pra você que eu sou o Senhor. Eu que tô controlando as coisas. E isso quebra a nossa perna, né? Sim. E é bom a gente ter a nossa perninha quebrada, porque nós aprendemos a depender mais de Deus. Aquilo que nós achamos que é o correto para as nossas vidas, quase nunca vai ser. E o caminho que a gente não quer pegar, o caminho mais difícil, o caminho que nós nem imaginamos para nós, muitas vezes é o caminho que Deus quer abrir para que nós possamos viver o sobrenatural em independência diária com Ele. Não, mas é isso mesmo. E você vai ali nas escrituras, você fala que é isso, né? Um amigo pregou aqui na igreja, eu sempre cito ele, o Diogo Dantas, e ele falou assim, olha, como é que eu sei que foi Deus que fez, né? Ele fala, porque geralmente é ridículo. E aí ele falou, e a palavra ridículo significa digno de riso, né? Risível. É verdade, né? Você pega ali Gideão, você fala... Ilógico, né? Ilógico. Você pega Josué, dá 7 voltas aí e grita. É tudo... Coisa de doido. É ele. Coisa de doido. Fui eu, né? Porque uma coisa que me sempre muito no meu coração é a graça, não é o inverso do esforço. Tem muito esforço, até porque quando você pega um tímido, fala pra ele, vamos ensinar a palavra, esteja na frente das pessoas e tal, é esforço, mas não tem mérito. É verdade. Né? Não tem verdade. Glória, tipo, não, fui eu, não, foi ele. Isso é muito bom. Agora, eu queria ouvir um pouquinho só, antes da gente ir para alguns assuntos que eu queria conversar, de como é que foi o seu encontro com o Senhor, como foi o encontro do Senhor com você, né? Você já vem de uma família já cristã, ou você começou essa jornada? Eu sou um cristão de berço, na verdade, né? Igual eu. Igual você. Nasci num berço evangélico. Então, isso é um privilégio muito grande, muito grande, porque você já é exposto à realidade de Deus muito cedo. Mas a história do evangelho na nossa família começou com a minha bisavó, né? Então, contabilizando, eu sou a 4ª geração de crentes na família. E a fé foi passando de geração E aí em eu ia até geração. perguntar, você é descendente de coreano? Eu sou descendentes de coreanos, né? Sul-coreanos. A minha família veio para o Brasil. Sua bisa já era sul-coreana? Já era sul-coreana. Ela viveu aquele limbo, né? Século XIX para o XX. Então, pegou a parte da Coreia meio que feudal, viu a modernização, viu a dominação japonesa, viu a divisão. Toda a nossa família passou por esse E ela veio para o Brasil? Ela não veio pro Brasil, o meu avô veio pro Brasil com toda a família, meio que tipo Jacó e os 70 indo pro Egito. Nós viemos para o Brasil em 1975, já faz bastante tempo. 75. Os meus pais, o meu pai veio primeiro, ele cresceu aqui. Minha mãe. Seu pai também nasceu lá? Meu pai também nasceu lá. Eu sou tecnicamente a 2ª geração. Embora eu seja a 3ª geração de coreanos que vivem no Brasil, eu sou a 2ª no sentido de eu ter nascido aqui e eu ser brasileiro e coreano ao mesmo tempo. No sangue, né? Então, os meus pais vieram, né? E o seu pai e sua mãe? Meu pai veio primeiro, minha mãe veio alguns anos depois, eles se casaram. E começa a nossa história aqui. Então, é aquele negócio. Quando eu na minha infância e na minha adolescência, sempre batia aquela crise. O que eu sou, né? Meio, tipo, eu sou brasileiro, é verdade, mas as pessoas não me olham como brasileiro, né? Na época não tinha K-pop, não tinha nada dessas coisas. A Coreia, você pedia pro pessoal... Nada. Você pedia pro pessoal localizar a Coreia no mapa, a pessoa tava procurando na África, onde tava a Coreia. E pessoal, né, chamando você é de família coreana, num contexto totalmente brasileiro e lidando com pessoas que estão te chamando de japonês. Então o japa. Então é aquela crise, o que eu sou? O que eu sou, né? O que eu sou? Onde que eu me encaixo? Porque em termos de fenótipo, de aparência, eu não sou parecido com o ocidental. Então não sou
pouco parecido com o brasileiro. Mas eu vivo no contexto do Brasil, falo português, mas eu carrego muitos os traços e muita da tradição. Eu ia perguntar, você viveu bastante, sim, dentro de uma comunidade de sul-coreanos e até de asiáticos, né? Porque eu sei que São Paulo, por exemplo, junta ali mais Sim. Dos japoneses, os sul-coreanos, eles estão mais juntos ali, né? Os japoneses, eles têm uma história de imigração muito maior. Ah, tá. Né? E principalmente no Brasil, né? Estão mais de 100 anos aqui no Brasil, então já estão na terceira, quarta, quinta geração e já estão totalmente abrasileirados. Os coreanos estão no Brasil há um pouquinho mais de 60 anos, então eles ainda guardam esse negócio de preservar a sua identidade, as suas tradições, e por isso eles se juntam. É interessante que eu cresci num contexto de igreja étnica. Então é uma igreja que era formada basicamente só de coreanos, que o culto era em coreano. Era em coreano? Era tudo em coreano. Por quê? Porque imagina um coreano vindo da Coreia pro Brasil, num país totalmente diferente dele. E um dos únicos vínculos sociais, até, tirando a parte espiritual que eles tinham, um com o outro, né, da comunidade, era participar da vida da igreja. Então é mais ou menos o que acontece, por exemplo, com os brasileiros que vão para Miami ou para alguma parte de outros países e constituem igrejas de fala portuguesa. Também são comunidades sociais, né, étnicas. Sim. Então nós convivemos muito com coreanos. Basicamente os meus amigos eram do círculo coreano durante muito tempo. Escola? Escola. Normal? Não. Normal. Aí você era normal. E é interessante que eu lembro disso, né, lá do fundinho das minhas memórias, porque a minha língua primeira não foi a língua portuguesa, foi o coreano. Então eu fui aprender a falar em português na escola. Nossa, que desafio. Então, morando aqui, indo para a escola, tendo que aprender a falar lá. Então, embora eu tenha nascido aqui, eu passei por toda essa... Você era um imigrante. Isso, era um imigrante que passou por toda a curva de aprendizado até chegar ao nível de se sentir realmente não somente um estrangeiro morando aqui, mas hoje eu me sinto muito mais brasileiro do que propriamente coreano, porque toda a minha vida é aqui, o meu ministério é aqui, a minha visão de tudo é aqui. Muito bom. E aí a pergunta inicial, que a gente foi devagando, né? E aí, então você nasce nesse contexto. Mas quando é que foi um despertamento pessoal seu, assim, né? Aquela até tava lendo Gênesis, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, quando é que virou o Deus do... Então... Como eu tenho essa bagagem de ser um crente de berço, eu creio que no meu caso o evangelho foi me conquistando aos poucos na medida em que eu fui crescendo. Não tem aquela data, né? Não tenho aquela data, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas como que você não sabe quando que você se converteu? Quando você nunca teve um culto que você foi lá, levantou a mão e entregou a vida para Jesus? Assim, eu nunca tive uma experiência como essa, mas a partir de um certo ponto, eu acho que isso foi na virada da infância para a adolescência, eu me deparei pensando na realidade da salvação, com a convicção certa e já com o chamado. Porque, no caso, o meu chamado para o pastorado veio muito cedo, né, na transição da infância para a adolescência. Então, esse chamado foi algo que nasceu dentro de uma convicção da salvação e de uma convicção da própria missão que Deus tinha para mim. Na época, eu não compreendia muito bem para onde Deus estava me levando e eu tive que dar várias voltas na vida, né, para chegar, enfim, ao alvo que Deus estabeleceu para mim. Mas eu acho que foi algo muito construído ao longo do tempo. É uma graça que foi se espalhando sobre a minha vida no decorrer do meu crescimento. E eu acho que é algo que acontece com muita gente. E vai acontecer com cada vez mais pessoas no nosso contexto. Posso até dizer que talvez a gente deveria desejar mais esse testemunho. Né? Porque a gente se impressiona bastante, lógico, com o ex-traficante, com o ex-presidiário, a ex-prostituta e tal. Graças a Deus que o Senhor alcança essas pessoas e que são testemunhos, vamos chamar assim, escandalosos, né, da fé e tal. Mas acho que o desejo é que o filho desse ex-presidiário não tenha que passar por isso, né? Sim. E o neto dele menos ainda. E então que eles possam ter essa história, né? Que meu pai me ensinava a Bíblia desde que eu nasci. E eu tava naquele conto. Isso é uma história maravilhosa. É algo tão tranquilo, porque várias vezes pediram pra...
Paulo, você pode dar o seu testemunho? Eu já aviso, meu testemunho não tem nada de pirotécnica. É chato. É meio chato, você vai querer ouvir mesmo. E, sinceramente, é o testemunho que eu desejo que o meu filho, por exemplo, tenha. Exato. Tipo, nada assim excessivamente fora da curva acontecendo, né? Ele conhecendo Deus a quem o pai serve desde muito jovem. É a oração que eu faço em relação aos meus filhos. Senhor, que eles possam conhecer o Senhor muito cedo. Que eles possam servir antes o mesmo. Antes do que eu conseguir, assim, entender. Na medida das nossas possibilidades, a gente quer fazer o possível para que o Senhor toque no coração deles, para que eles possam viver uma vida normal, de uma família cristã normal. Glória a Deus pelos eventos e pelos testemunhos maravilhosos que nós temos. Mas eu acho que isso faz parte da nossa própria maturidade como igreja e como o evangelho vivido dentro do nosso país. Sim. Mais e mais nós vamos ser numerosos, mais e mais teremos esses casos de segunda, terceira, quarta geração de cristãos dentro da família. Isso é uma bênção, eu acho que é algo que deve ser enfatizado nas nossas igrejas almejado, também. Né? Muito bom. Agora, deixa eu abrir um parênteses antes da gente entrar em algumas questões que quero te perguntar do estudo bíblico teológico. Você esteve algumas vezes na Coreia? Várias vezes. Várias vezes. Não com tanta frequência como eu gostaria. Como gostaria. Porque você gosta muito de lá? Eu gosto. É um lugar muito cativante, interessante. Eu nunca estive. E você sente isso a cada vez que você vai lá, porque as coisas mudam muito rápido. Tem pleno desenvolvimento. Assim, você pode ir anualmente. Vai ter sempre muita coisa mudando. Porque é um país altamente tecnológico. E você sabe, tecnologia, 1 ano é 1000 anos dentro da tecnologia. Hoje em dia tá absurdo. Então você vê as produções. Isso você consegue ver nas produções culturais, nos K-dramas, na música. Sempre tem muita coisa, muitos estilos mudando rapidamente, muitos padrões sendo estabelecidos. Então é muito interessante ver isso. A culinária é fantástica, é maravilhosa. O clima é um país que tem 4 estações muito definidas, então você vê de forma muito característica o tempo das flores, a mudança o tempo até da paisagem. De tudo. E é um povo interessante. Eu costumo dizer que os coreanos são os italianos do Oriente. Não é? Já ouvi falar isso. São pessoas intensas, no sentido de se expressar. Porque eu fui ao Japão. Eu fui ao Japão. E aí você percebe realmente todo mundo. O japonês é o alemão. É o alemão. Exato. Da Ásia. É o alemão. Eu ia falar inglês, mas o alemão é melhor ainda. O alemão é mais apropriado. O horário é o tal, é tudo certinho. Eu lembro que eu fui na época do Covid, meu amigo. Eu tive que passar em tantos procedimentos para entrar. Sim. E então, assim, aí eu realmente percebi isso de estando com coreanos, né? De que realmente era bem diferente essa. Tanto que eles se deram tão bem em exportar sua cultura para o Ocidente, né? Cara, isso foi algo muito interessante, porque a Coreia é um país minúsculo. Quantos habitantes? A Coreia deve ter algo em torno de 50 milhões de habitantes. Ok. Então é um país menor que São Paulo, super populoso. É menor que o estado de São Paulo. Não tem recurso natural relevante. Então a Coreia sempre foi um país que importou tudo o que precisava. E a produção cultural, junto com a tecnologia, são os 2 maiores ativos de exportação da Coreia. É mesmo, hoje? Que trazem divisa e que colocam a Coreia entre os 10 países mais desenvolvidos do mundo. Né? A Coreia é um dos únicos casos no mundo de um país que esteve na última posição da linha de pobreza no mundo. Na década de 50 era o país mais pobre do mundo. E em 50 anos assumiu a posição de um dos países mais ricos do mundo. De um país que só importava para um país altamente exportador, principalmente de cultura. E de um ativo muito importante dos nossos tempos, que não é propriamente um ativo físico, por exemplo, um copo, uma mesa. Mas é um ativo cultural. E aí que tá o poder da cultura hoje, o poder das coisas imateriais, o poder daquilo que mexe com a nossa imaginação, tem
uma força tão grande que faz com que, e é engraçado, aonde eu vou, as pessoas vêm falar comigo como se eu fosse o expert em cultura coreana e em dorama. Exatamente. Pastor, você assistiu aquele dorama? Cara, então, eu não consegui assistir. Você escutou aquela música? Quando não vem as menininhas ou as mães de meninas falando assim, o sonho da minha filha é casar com um coreano. Né? Eu falei, nossa, né? Como que um país tão pequeno Impressionante. conseguiu um espaço e um lugar ao sol tão relevante? Eu tava assistindo ontem, antes de ontem eu tava sentado com a Val, assim, aí tinha uma thumbzinha lá, uns caras na frente de um show do K-pop, né? De uma banda de K-pop, se eu não me engano, era Stray Kids, uma coisa assim. E aí, eles, primeira vez que eu vim no Brasil e tal, cara, tinha gente acampada há um mês. Aí, eu vendo os caras falando, porque geralmente são boy bands, né? Então, uns 8, sei lá. Sim. Qual que é o seu que te representa? E elas falavam e tal, e muita comoção. Fiquei muito impressionado com isso, assim, sabe? E aí tem um lado negativo do sentido da idolatria e tal, né? Como a gente sempre viu com os ídolos, né? Desde qualquer Michael Jackson, qualquer coisa. Mas depois a minha cunhada começou a compartilhar um negócio comigo interessante, que ela falou, por exemplo, que eles assinam em contrato que eles não podem usar drogas, por exemplo. E aí um deles, uma vez, foi descoberto fumando maconha, se eu não me engano, tal, e que ele foi excluído e que acabou. Tipo assim, pro coreano acabou, não vai voltar. É a cultura do cancelamento lá. E eu falei, poxa, que interessante, porque aí tem resquícios ainda do evangelho, do que alcançou a nação ali, né? E eu percebi isso muito em algumas partes de dorama que eu vi, e tipo assim, que é sempre um romance, a maioria das vezes é romance, mas tipo, a cena do romance vai pra um olhar. Vai pra segurar na mão, entendeu? Acho que interessante, cara. O nosso público brasileiro fica doido com isso, né? Porque o pessoal fala assim, só no 10º capítulo que eles vão pegar na mão. O selinho deram um selinho. Se bem que tem produções de dorama, já. assim, muito mais avante, mais parecidos com os nossos. Mas é uma cultura glamurosa, mas é um tipo de coisa que tem causado um problema social muito grande. Porque é uma sociedade que tem muita cobrança. Então eles veem um ídolo, né? Eles chamam de idol, né? Ídolo. E eles projetam esse idol como se fosse um padrão de perfeição. Então qualquer falha mínima que no Brasil não seria considerado nada, lá tem um potencial de acabar com a vida da pessoa, da família, de toda a rede de empresas relacionadas com empresário, tudo. Então eles têm uma cultura de cancelamento organizada. É muito duro ser parte do showbiz na Coreia. Não é à toa que todo mês tem alguém do meio do K-pop tomando decisões temerárias na vida, tirando a vida, grandes escândalos. Então, proporcional ao nível de devoção, de relevância na vida das pessoas, também nós temos o outro lado do balcão, assim, que é o caráter destrutivo que isso tem com aquelas pessoas que são os atores, os cantores. E a grande questão que se levanta vale a pena viver dessa maneira? Você tem tudo nas mãos. Esse preço, né? Mas é algo que, com a facilidade que vem, vai embora também com muita facilidade. E aí eu queria te perguntar uma coisa, né? Eu entrei em contato com dados do grande problema que a igreja coreana está passando em relação aos jovens. Então, a gente está falando exatamente deles. Esses caras estão exportando pro planeta cultura, música. Eu tava vendo lá, uma música tava com 1,9, se não me engano, bilhões de visualizações. Né? O dorama e as coisas. Agora, a igreja coreana, se eu não me engano, tava tipo assim, com 10% dos jovens frequentando. O que você acha que aconteceu? Qual é a sua análise estando lá, né? Eu acho que nós brasileiros, e eu venho batendo nessa tecla há algum tempo, nós temos uma visão muito romantizada da igreja na Coreia. Com muita tentativa de importar modelos que são feitos lá.
tem muita coisa legal lá. Lógico. O evangelho floresceu numa velocidade muito rápida. Produziu avivamentos com efeitos sociais. Porque esses 50 anos que você falou, tem efeito disso também. Sim. Né? Os evangélicos, os cristãos, foram a linha de frente para lutar contra o domínio japonês, contra o avanço do comunismo. Nós conquistamos muitos avanços sociais por meio da igreja. É que aquele negócio, algo que é construído muito rápido, também mostra fragilidades muito rapidamente. Sentido. Então, dentro de uma cultura, por exemplo, em que a hierarquia é altamente valorizada, você imagina o que é ser pastor. Ok. Você imagina o que é ser reconhecido como pastor e as pessoas terem aquele respeito, às vezes até exacerbado por você. Agora, imagina esse pastor sendo pastor de uma igreja que cresceu para 1.000 membros. Uma igreja que cresceu para 10 mil membros. Uma igreja que tem 50 mil membros. Na Coreia é a coisa mais normal. A cada bairro ter uma igreja de 20, 30, 50 mil membros. Onde no Brasil a gente tem isso? Em muitos poucos lugares. Mas lá na Coreia, assimilou-se muito fácil a cultura das mega churches, das igrejas gigantes dos Estados Unidos. Por N motivos, mas isso não foi bom. Porque trouxe um grau de corrompimento dentro das estruturas que muitas vezes não é percebido pelas pessoas. E o meu medo em olharmos muito para modelos, e particularmente para o modelo coreano, é de nós nos enfeitiçarmos com os números e com a casca, sem ter o discernimento que por trás você pode ter algo não tão saudável. Então, isso é um bom motivo do porquê de cada 10 jovens na igreja, 7 não permanecem na igreja. Isso na Coreia. Isso na Coreia. Isso é prova de que nós estamos falhando em alguma coisa. Por exemplo, dentro desses jovens que estão na igreja, se nós pegarmos 10, 9 já tiveram relacionamento sexual antes do casamento. É mesmo. Um número que não perde para o número aqui no Brasil. Uhum. E as pessoas têm um estereótipo totalmente diferente do que acontece lá fora por causa da nossa maneira reservada de lidar com as coisas, mas às vezes o reservado esconde coisas muito piores do que a realidade que nós queremos perceber e do que nós podemos perceber. Então, nós temos uma crise muito grande. Pesquisas mostram que os evangélicos são a parcela religiosa que tem menos confiança da sociedade, né? Nós estamos atrás dos budistas, nós estamos atrás dos católicos, nós estamos atrás de um monte de gente. Por que isso aconteceu? Porque eu creio que a igreja fez opções erradas, muitas vezes não pelo evangelho, mas pela manutenção do seu próprio poder. E quando isso acontece, nós temos 2.000 anos de história para provar que não dá certo. Sempre vai. Temos aí centenas de casos. Sempre teremos problemas. Então, a espiritualidade do coreano é uma espiritualidade admirável. É um povo que acorda 4 horas da manhã para orar. É um povo que, se não tiver dinheiro, dá o anel para sustentar a obra de Deus. Se não tiver anel, se doa no serviço. A Coreia é o país que proporcionalmente mais envia missionários no mundo. É mesmo? Superou em termos de proporção os Estados Unidos, que sempre foram o bastião do movimento missionário. A Coreia faz muito bem isso. Agora, eu creio que nós, coreanos, agora falando de nós nos enfeitiçamos muito pelas estatísticas e pelos números e acabamos abandonando a qualidade. Isso é uma coisa muito doida, né? Porque um dos nossos líderes aqui, eu recebi, eu e ele um convite para ir para a Coreia, até para conhecer, para estar lá nas igrejas e tal. E eu não pude ir na data, e aí ele foi. E aí ele falou: Douglas, eu vou lá e eu vou com um objetivo, que a gente, liderando aqui a família Desascope, com muitos jovens, eu quero falar dos jovens coreanos, né, com eles. E ele voltou muito frustrado, porque ele não tinha abertura. Então, toda vez que ele estava com um coreano, ele puxava o assunto, com um pastor coreano, ele puxava o assunto e basicamente o relato dele pra mim era: esses jovens não querem nada com nada. E cortava o assunto. Não, eles não querem. Mais ou menos a nossa linguagem aqui, essa geração muito Nutella e tal. Ao invés de falar, cara, nós estamos falhando em alcançá-los, eles estão falhando em
nos alcançar, vamos chamar assim, né? Então eu achei isso bem interessante. Fazer a meia-culpa, às vezes, parte do reconhecimento das suas próprias fragilidades. E isso abre portas para você buscar algo para te socorrer daquela situação. Quando você nega a realidade, você, na verdade, quer não somente tapar o sol com a peneira, mas é fingir que o problema não existe e que o problema não é seu. E você não acha que também é um erro do que é sucesso, né? Porque uma coisa que eu acho que atrapalha muito a gente, líderes, é a gente ter sucesso. Porque se tô fazendo podcast aqui e deu 1 milhão de visualização, significa que esse podcast foi bom, bem sucedido? Depende, porque às vezes a gente falou de um escândalo aqui e todo mundo quis ver. Então você entende que, tipo, aí eu olho e alguém vem me criticar. Pô, né, você tem que parar com isso. Eu falo, cara, olha aqui. 1 milhão de pessoas alcançadas. Os números não mentem, né? Os números não mentem como está bom, né? Então eu percebo que às vezes a gente falha nisso, e uma das coisas que eu tenho pensado muito é isso. Eu tava na Indonésia, evento de missionários, tinha umas 200 nações representadas, muito legal, de missões e tal. E aí eu encontrei com um pastor, cara, não era Nepal, mas era alguém da Ásia ali. E aí ele falou pra mim assim, Douglas, eu pastor sênior há muitos anos, ele devia ter uns 60 e poucos anos, dediquei a minha vida aos adolescentes e crianças. Ele falou, então o tempo inteiro eu entendia, como pastor sênior, eu sou responsável pela próxima geração da igreja, né? E aí eu falei, cara, como é que ele me despertou? Ele falou, opa, o que é sucesso? Porque se morrer essa geração, a Coreia vai mudar completamente. E essa é uma preocupação muito grande né? lá, no contexto lá. Isso faz a gente ficar com medo do futuro. E essa conversa tá em alta lá. Tá em alta, mas sempre tem uma cortina de fumaça que vem pra tentar jogar pro escanteio outras coisas. Mas eu acho que, Douglas, que não é um problema só dos coreanos. É um problema de todos nós, de realmente avaliarmos o que é o sucesso na ótica de Deus. Na ótica de Deus. Número, eu acho que faz parte. Número é algo que coroa certas coisas. Mas o número também pode ser uma armadilha. Porque eu posso pregar algo totalmente falso e isso pode trazer divisas para mim. E aquele número, na verdade, é uma mentira, é uma falsa, é uma falha, né? É uma fraude. Como que eu vou avaliar isso? Eu acho que a questão é mais no coração. Qual que é a motivação? Difícil, né? É difícil demais, é difícil demais. Ser crente é difícil demais, né? Ser crente... Você já viu aquele meme? Inventei um negócio difícil pra minha vida, ser crente. Com o Espírito Santo no coração, às vezes a gente não sabe por onde ir. Imagina nós nos vermos em outra situação que não é ser crente. Você ser crente já é difícil, mas se você não for... Aí fica impossível a coisa. Aos trancos e barrancos, a nossa vida como crente tem suas emoções, mas ainda assim a nossa convicção é que é uma vida que vale a pena. Pra quem iremos. Pra quem, pra onde, por meio de quem, em favor de quem nós estamos fazendo isso. As palavras de vida eterna. Eu puxo esse tipo de assunto porque... pra gente olhar pra nós, né? Sempre. E olhar pra nós, somos hoje responsáveis trabalhando na igreja brasileira, pra que a gente possa aprender, né? Com os erros também dos outros, os nossos mesmos, né? E olhar e falar, cara, nós precisamos debruçar sobre a próxima geração. E é isso que a gente tem feito até, né? Isso que você falou de, quero falar de forma clara, eu quero falar de forma simples, pra que a gente possa... alcançar o maior número de pessoas e esse trabalho de educação, né, de ensino da palavra. E aí eu acho que eu queria entrar no assunto que eu queria conversar com você, de que um dos pontos para isso é realmente a fundamentação na palavra. Né? Porque eu percebo que a gente fala muito de Bíblia, mas muitas vezes é bastante tradição humana, né? É bastante... o que eu aprendi com o meu pastor, mais do que eu me debrucei nas escrituras e eu verifiquei e aprendi, né? Como é que foi esse seu... Você falou que foi da infância para a adolescência, seu entendimento, seu chamado para essa área do ensino, então? Cara, eu sempre me vi ensinando. E eu sempre levei com certa facilidade a questão de falar em público, ainda que eu fosse uma pessoa tímida. A minha timidez é no tete a tete. No assim, né? Tipo, eu estar no elevador com alguém e tipo...
eu tenho que subir até o 20º andar, tenho 15 segundos lá, o que eu falo com essa pessoa? Eu devo falar ou não devo falar? Nossa, tá quente, né? Ah, sim, tá quente. Acabou. Aí, não tem mais nada pra falar. Essa é a minha timidez. Mas quando era pra apresentar um trabalho, quando era pra pegar um colega e ensinar, eu me dava super bem. E então eu percebi que eu tinha uma habilidade para comunicação e sempre o que as pessoas falavam é que eu falava bem. Não no sentido de falar, às vezes, eloquentemente, mas de falar de forma fácil. Poxa vida, tá aí alguma coisa que a gente precisava no mundo da teologia, né? Eu imagino comigo. Sim. Então, por que eu não vou me preparar para isso? Aí eu tive todos os meus anos de preparo. Eu tive um tempo, na verdade uns 10 anos que eu trabalhei no mercado secular, né? Eu fui bancário, mas essa experiência foi muito boa, porque para mim foi uma experiência para entender o outro lado do balcão. O dia a dia do crente normal, que de segunda a sábado trabalha. Quais são as suas dores? Qual é a linguagem que essa pessoa entende? Como são as conexões, as sinapses que ocorrem no cérebro de alguém que é empregado de alguém, que alguém que tem um negócio próprio, que alguém que é profissional liberal. Então, toda essa experiência ajudou a forjar a forma como eu ensino as pessoas, que é nunca abandonando a profundidade teológica, mas não pressupondo que as pessoas saibam das categorias às quais eu estou me referindo. Por exemplo, vamos falar de justificação, que a justificação é a nós imputada por Jesus Cristo. Pô, ok, a pessoa sabe o que é justificação, sabe o que é justiça, sabe o que é o verbo imputar, sabe o que Jesus fez para que isso fosse realidade. Aí você vai contando uma história, explicando os termos, jogando o cotidiano das pessoas para dentro da discussão, para que a pessoa possa se sentir contemplada, mas também a pessoa possa se sentir parte daquilo que ela quer aprender. Muito bom. Eu acho que é aí que está a grande sacada. E é o grande perigo, porque nesses anos de construção de conteúdo teológico, eu me vi fazendo alguma coisa que hoje eu paro para pensar, será que eu estou fazendo a coisa correta? A gente faz um monte de curso, a gente grava um monte de coisa. E o efeito que eu tô vendo hoje é que as pessoas estão realmente gostando do conteúdo, estão assimilando as coisas, mas a teologia pode ter virado um artigo de consumo, né? Pode ter virado mais algo do mercado, que a pessoa junto com o dorama assiste uma pregação. Com o mesmo espírito, com o mesmo sentido de entreter-se, de você fugir da sua realidade, de explorar e ouvir algo que você gosta de ouvir, mas sem que isso tenha um impacto na sua vida. E é esse negócio do impacto que é a alma do negócio do ensino. Você se lembra de professores não porque deram uma aula bonita, mas do impacto que aquela vida teve ao lidar com certas situações, ao lidar com você, ao lidar com questões que nascem do cotidiano e que por meio do ensino ele vai tangenciar, tocar, lidar. Então nós estamos precisando de verdade, não somente de uma boa comunicação, mas também de comunicadores que tenham empatia com o público, de forma a conduzi-los não somente a uma experiência de assimilar informação. Eu finjo que eu ensino e eu finjo que você aprende, mas algo transformacional. Eu acho que esse tem sido o assunto que eu tenho me debruçado mais, pensado mais, orado mais. Será que eu tenho feito a coisa certa? Será que eu tenho que mudar a minha direção? Como que as pessoas têm se sentido ao serem largados no meio de uma infinidade de assuntos teológicos? Antigamente você tinha 4 canais na televisão para você assistir e você não tinha nenhuma crise com aquilo. Você sabia os horários que cada coisa acontecia. Hoje você abre o Netflix, você fica aflito. Você não sabe o que você quer assistir. E às vezes você tem 2 horinhas ali com sua esposa e você gastou uma tentando escolher. Não tem tempo pra ver o filme. E não é frustrante essa experiência? Então, eu acho que o mundo da teologia tá mais ou menos assim hoje. Faz sentido. Por um lado, é uma bênção, porque quanto mais, melhor.
Mas eu acho que nós hoje, agora, depois de tanta coisa que nós temos nas nossas prateleiras, nós precisamos oferecer às pessoas uma curadoria, uma mentoria. Ó, vamos ver. Começa por aqui. Começa por aqui, assiste isso. Põe isso aqui em prática. Às vezes a gente tem que falar, não assiste isso agora. Sim. Assiste depois. Ou às vezes, não assiste isso, porque isso daqui tá errado. Ou assiste isso porque isso daqui tá certo e tá numa comunicação adequada para você. Esse aqui tem 70% certo. É aquele negócio de aliar a informação com o processo de discipulado. Mandar junto. Você falando, me veio à mente aqui, aconteceu um negócio interessante, assim. Deus fala muito comigo em livros. Uhum. Deve ser parecido com você. E é sempre assim, algum amigo chega e... Você viu aquele lá? E aí depois o outro aparece e fala o mesmo, e o outro aparece e fala o mesmo, e você fala, opa, deixa eu parar aqui pra dar uma olhada aqui. Tem algo aí. E aconteceu isso recentemente. Um amigo me mandou, cara, esse livro aqui é impressionante. Aí beleza. Aí eu fui na casa dele, eu consegui em inglês, fiquei ouvindo, né? Aí eu fui na casa dele, ele abriu, cara, rabiscado, a gente começou a discutir. Falei, cara, eu preciso ler esse livro. Entrei no Mercado Livre, entrei não sei onde, não tinha lugar nenhum. Cara, escrito que eu cheguei em casa, tinha uma caixa do correio entregando o livro. Olha só. Né? A editora tinha me mandado. Olha só. Eu falei, cara, Deus. É graça de Deus. Chama Praticando o Caminho. John Mark Comer. Cara, você chegou a ver? Não cheguei a ver. É bem recente no Brasil, né? Depois dá uma olhada, porque é simples, mas assim, ele traz esse aspecto, né? E eu quero entrar nos evangelhos agora com você, do Jesus Rabino. Ok. E aí, como isso é diferente de um professor de teologia. Porque ele vai falar o seguinte, como que pode um cara passar, o outro tá pescando, e ele fala, me segue, e ele largar a empresa, né? Ele largar a família, ele largar os pais e sair seguindo o cara. Literal, né? Tipo assim, tô indo pra, no nosso caso, Atibaia. Vamos lá, todo mundo andando, né? Atibaia, tchau, e vamos acampar, não vamos fazer o quê? E aí ele coloca ele monta toda a narrativa de como era um sonho para todo jovem judeu ser discípulo de um rabino. Ele coloca assim, não sei se ele exagerou, mas era tipo como um americano entrar em Harvard, ali nesse nível de tipo, cara, é os mais inteligentes. E aí esse rabino que eles provavelmente já conheciam e tal, já estava em destaque ali, chega e fala, quero você como discípulo. E aí, largar tudo, né? E realmente, mas aí ele foi montando essa narrativa do rabino nesse sentido, de tipo, era essa mistura do conhecimento, mas com muita prática, né? Então tá, vamos falar aqui de perdão e tal, e encontro com o samaritano aqui. Isso. Que você odeia, né? E aí nós vamos agora pegar essa aula de perdão aqui e ter que colocar em prática, né? Vamos falar de graça aqui, mas agora nós vamos ter uma prostituta querendo ser apredejada. Então nós vamos, que não vamos fazer agora. Então, me marcou muito, assim. Eu sei que uma das coisas que você fez foi se debruçar sobre os evangelhos, os 4 evangelhos, né? Eu queria que você falasse quais são alguns erros e depois quais são algumas dicas na hora de ler os evangelhos que você poderia nos dar. Cara, os evangelhos, vamos falar de erros, né? Ou de imprecisões que nós podemos cometer. É de nós olharmos os evangelhos de forma muito isolada um do outro. Ok. Mateus é isso, Marcos é aquilo, Lucas é aquilo outro e João é um negócio de outro de fora, mundo. Né? Mas não, nós temos perspectivas que permeiam os 4 evangelhos. Então, uma pergunta antes. Por que tem 4 evangelhos? Isso é muito legal. Você é uma pessoa complexa? Creio que sim. Minha esposa diz que sim. A sua mulher poderia te definir com um certo tipo de exatidão. Mas eu acho que o seu pai teria muito mais a falar sobre você, porque viu você, né? Literalmente desde o ventre da sua mãe. Então, eu acho que pessoas são complexas. Imagina a pessoa mais perfeita do mundo, o Deus encarnado, Jesus de Nazaré. Pessoa extremamente complexa na sua perfeição. Então, para falar de uma pessoa como essa, que é uma pessoa inédita na história da humanidade, nós precisamos de
pelo menos algumas pessoas que possam dar testemunhos iguais a respeito da mesma pessoa, sobre os mesmos atos e sobre os mesmos ditos, mas em perspectivas levemente diferentes, né? Um tava de pé aqui, o outro tava de pé ali. 3 que estavam mais ou menos no mesmo raio de visão e um outro que tá vendo em cima da colina. Fazendo uma grande pesquisa. Que é João, né? Então, eu acho que essa riqueza que o evangelho diverso, os nossos 4 evangelhos nos trazem, faz com que nós tenhamos uma visão um pouquinho mais ampla de quem foi Jesus, esse Jesus que se apresenta a nós como mestre e como Senhor. Então, é muito bom, para a igreja é muito bom. Então, por isso que eu estou falando que é errado no sentido, vamos dizer assim, não se deve fazer isso, você isolar um evangelho do outro. E você é errado também ler as experiências dos evangelhos, né? Tudo o que acontece no evangelho com uma visão muito assim subjetiva, como se Jesus fosse um grande filósofo, sabe? Como se Jesus fosse Platão, Sócrates, que tem coisas interessantes que só com muito tempo você chega lá e você aprende, né? Que é uma evolução. Você coloca na mesa, numa ponta da mesa eu e na outra ponta da mesa o Jonas Madureira, né? Eu estou a milhas de distância do conhecimento filosófico que o Jonas Madureira tem, né? Não me atrevo a chegar nem perto. É isso, mas não é exatamente isso que Jesus propõe a fazer. É algo na vida. Os exemplos que Jesus falou não são exemplos tirados de Marte, são exemplos da vida, do cotidiano das pessoas. As parábolas são os grandes exemplos disso daí. As pessoas com quem Jesus teve contato. Você falou muito bem, criminosos, párias da sociedade, prostitutas, ladrões, religiosos, hipócritas, né? Cobradores de impostos. Tudo isso está no mundo do tangível e está no mundo daquilo que nós vivemos hoje também na realidade. Então, você lê textos como o Sermão do Monte e você fala, eu nunca vou viver essa realidade. Será que um dia eu vou viver essa realidade? Mas o grande convite de Jesus é, sede vós perfeitos como assim é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, você precisa fazer isso agora. Não é que você vai chegar ao padrão de 100% perfeito, mas é o padrão de maturidade. É o padrão que, ao longo do tempo, você vai aprendendo. Com os erros, você vai aprendendo. Quantas vezes nós vemos os discípulos aprendendo por meio dos seus próprios erros? E Jesus, ok, vamos aprender. Jesus dá uma sapecada, dá uma cajadada, mas depois acolhe, vê, exorta a falta de fé deles, mas fortalece. Eu creio que tornar o evangelho uma experiência de um outro mundo, tornar Jesus alguém fora de alcance no sentido de nós não conseguirmos imaginar Jesus fazendo certas coisas, não é a proposta do evangelho, porque a proposta do evangelho é ser uma biografia teológica. Ou seja, falar de Jesus, mas tem uma aplicação daquilo que Jesus é em face a toda a escritura do plano de Deus, que vem diretamente a mim. Eu sou o alvo do evangelho. Então Jesus quer se comunicar comigo. Aquilo que ele pregou há 2000 anos atrás é aquilo que ele está falando comigo hoje para eu, depois de fechar a Bíblia, depois do meu momento de devoção, ir lá e fazer. Entendi. Perdão? Ok, você está pedindo mais paciência para você perdoar outro irmão? Vai aparecer alguém que você não vai ter paciência, não vai querer perdoar e você vai ter que perdoar só porque Jesus mandou você perdoar. Coisas que você aprende fazendo. Jesus não pegou uma lousa, começou a desenhar um monte de equação. A é igual a B, raiz de X, que pega a integral, sobe e desce. Nada disso. Jesus falou de forma muito fácil. Jesus falou de forma muito tangível, muito real. Porque ele é o Deus encarnado. Cotidiana. Cotidiana. Nós não podemos dissociar o evangelho do nosso cotidiano. Aliás, nenhuma parte da palavra de Deus. E a dica que eu dou é o reverso. Incorpora. Gente, vamos... Mas aí nessa de eu não tratar como tudo dividido. Você tem alguma dica de como é que isso é integrado? Porque, naturalmente, eu vou ali ler Mateus, depois eu vou ler Marcos, depois eu vou ler Lucas, e acaba... Tem alguma forma de eu ler integrado? Tem. E aí, a Sociedade Bíblica do Brasil quebrou um galho muito grande. Mesmo? Claro!
Claro, porque... Olha aí, sociedade. De graça, essa grande propaganda pra vocês. Vocês são uma bênção pra nossa nação. Eles são mesmo. Toda perícope, né, que é a unidade narrativa menor, toda perícope nas nossas Bíblias tem uma epígrafe, um título, e no caso dos evangelhos tem o quê? Tem as referências dos mesmos acontecimentos em outros evangelhos. O que, por curiosidade, nós podemos fazer? Vamos comparar o que Mateus fala sobre esse evento? Vamos comparar sobre o que Marcos fala sobre o outro evento? Vamos comparar sobre o que Lucas fala? Por exemplo, tem um evangelista que vai dizer que Jesus mandou pegar um jumentinho. Outro vai falar que era o jumentinho e a mãe do jumentinho. Então são 2 animais. Por quê? Que um falou de um jeito e outro falou de outro. Quais são as intenções por detrás? Porque nós temos intenções teológicas. Usa, principalmente o cara que é ateu e tal, pra dizer, né? Não dá pra confiar na Bíblia. Tem erros aqui, né? É que é uma visão bem anacrônica, porque nós não podemos esperar de um texto antigo uma exatidão de informações como nós temos hoje com o ChatGPT. Exato. Né? E nós temos que considerar a intenção teológica, porque Mateus, Marcos, Lucas e João têm uma intenção teológica muito clara em escrever os seus evangelhos. Então, tudo aquilo que eles escrevem debaixo da inspiração do Espírito Santo tem um objetivo, tem um... Por que eu estou escrevendo isso? É isso daqui. Mateus quer provar que Jesus é o Messias de Israel. Marcos tem outra pegada. João quer provar que Jesus é Deus. Mas não é que Mateus, Marcos e Lucas não provem que Jesus é Deus, mas eles fazem de uma outra maneira, talvez não tão intencional assim. E você vai comparando e aí você vai pegando. Ah, Jesus é uma pessoa assim. O que Jesus fez, um único ato, tem vários tipos de outcome, né? De resultados, de outras formas de serem olhadas que torna a experiência do evangelho algo extremamente rico. Se eu fizer uma pesquisa hoje, né, e você pode, né, colocar nos comentários, qual é o texto bíblico que você lê mais frequentemente? Dificilmente os 4 evangelhos estarão no top 4. Interessante. Vamos testar? Faz qual aí. Texto Coloca bíblico aí. que você lê mais Mas eu já dei a resposta, né? Mas vamos coloca ser verdadeiro, aí, poxa. interage aí com a gente. Os evangelhos são pregados com tanta frequência nas nossas igrejas, é muito mais fácil pregar Paulo. Porque já tá todo lá. É porque ele é como se fosse um esboço, né? Tá tudo. É mais fácil pregar Paulo porque a doutrina tá lá de forma mais organizada. Mas o evangelho convida você a imergir na história. Você tem que contar a história. E que falta faz dos pregadores contarem bem uma história, na verdade? O storytelling é tudo. Os evangelistas sabiam disso. 2 mil anos atrás. Eu estranhei muito. Uma vez eu fui em Israel. E aí eles convidaram a gente, e era um grupo de pastores, foi muito legal. E aí eles convidaram a gente pra ir num Shabá. E aí falou, vai ter um rabino lá, né? E ele vai falar e tal, né? E aí, a gente do pastor, pensando assim, vamos aprender uma chave judaica aqui, um segredo. Um segredo. E cara, é muito interessante, eu já vi isso acontecendo mais de uma vez. Eles levantam e contam uma história. Entendeu? Ou às vezes é uma história bíblica, e você fala assim, poxa, mas todo mundo sabe a história de Jacó. Por que você está contando de novo? Eles contam e fazem uma mini aplicação, encerram. Então eu falei, cara, isso é interessante, né? É um povo da história, né? De histórias. Que é o nosso grande chamado. Nós não somos chamados a contar histórias mirabolantes. A gente reencena, ensina, prega e reprega a mesma história. Então Paulo dizia, eu não me canso de repetir porque é segurança para vocês. Você conta a mesma história. Todo ano a gente não conta a história do Natal? Vamos continuar contando até que Jesus venha. Todo ano a gente celebra a Páscoa. Vamos contar sobre o que foi a morte e a ressurreição de Jesus. Toda a mesa do Senhor, toda a ceia, nós contamos a história daquele dia. Né? Anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, os evangelhos nos ensinam a contar a história e a moldar o nosso ser na história. E nós só entendemos de nós mesmos, como dizia o grande Alistair McIntyre, quando nós nos localizamos na história correta. Eu sei de mim na medida que eu sei de qual história eu faço parte. Isso é muito forte, né? Porque a gente não percebe, mas a gente está inserido em uma narrativa. Com certeza. E a pergunta é qual a narrativa? É secular ou é a bíblica, né?
Isso dá norte e sentido para as nossas vidas. Porque as nossas narrativas vão acabar. A minha narrativa vai acabar no dia que eu perder a consciência ou eu bater as botas. Mas a minha narrativa faz parte de uma narrativa maior, que tem muita coisa para antes, mas tem a eternidade para frente. E é essa eternidade para frente que faz os nossos olhos brilhar. E a gente não percebe, né? Porque, por exemplo, a narrativa que a gente está inserido, né, tem essas partes básicas, né? Por exemplo, quem criou tudo? Então, quem está governando tudo é uma resposta que a gente tem que dar. Qual é a falha? Qual é o problema que está acontecendo? Né? Que a gente vai chamar de pecado, né? E aí, consequentemente, então, qual que é a salvação? Né? E o que é essa redenção? O que é essa escatologia? O que é o perfeito, né? Com certeza. E todo mundo tem essa resposta, alguma resposta, né? E às vezes é moldada de filme, é moldada de uma ideologia política, é moldada de, né? E a Bíblia vem trazer isso, né? E aí eu acho, isso que eu acho maravilhoso do ensino bíblico hoje, assim, que cada vez mais tem se propagado, dessa teologia bíblica, né? Dessa teologia não tão fatiadinha, mas dessa história como um todo, né? É a história da salvação. É a história da salvação. Porque o que faz dos doramas serem doramas, das séries do Netflix ter tanto apelo, dos filmes, os blockbusters serem altamente rentáveis, é que eles articulam muito bem esse frame, né? Essa estrutura, criação, queda, redenção e consumação. Sempre, né? Que não é a jornada usando do esses herói termos. Ali, né? A jornada do herói, mais ou menos. É a jornada do herói, as crises que acontecem, o plot twist. É sempre salvar o mundo, né? Sempre salvar. Nunca você vai ficar bem com um filme que termina com desgraça. Você vai odiar aquele filme, porque você quer ver sempre um final feliz. Então, existe final feliz. Eu não tenho medo de contar para os meus filhos que um dia nós seremos felizes para sempre. Sim. Eu só faço a ressalva que não vai ser aqui nem agora. Que o feliz para sempre, que os contos de fada tanto nos ensinam, é o anseio maior da humanidade por algo que vai acontecer e às vezes eles não sabem como que vai acontecer. Muito bom. E o evangelho entra nisso. É ensinar, você sabe disso. Você foi programado para ter a narrativa desenhada desse jeito. Agora eu vou te explicar como que vai acontecer isso. Quem é o príncipe encantado? Quem é o príncipe? Quem é o cavaleiro que aparece para salvar tudo? Jesus de Nazaré. E no intervalo, nós estamos no intervalo entre a redenção e a consumação. É o intervalo que Deus espera de nós, a missão. Ou seja, nós precisamos viver o agora de maneira a preparar todo mundo para que esse final chegue. Então você vê que o evangelho não molda apenas o como nós temos que viver o hoje, mas o hoje sempre na perspectiva da eternidade. O hoje sempre na perspectiva de que algo perfeito está chegando e que eu não posso ir sozinho. Você tem uma festa grandiosa, você vai querer ir sozinho? Você vai querer levar os amigos, você vai querer levar as famílias, você vai querer levar os queridos. Isso é o nosso processo da missão. Evangelizar, falar de Jesus, falar dessas boas notícias a tantas pessoas que precisam, usar todos os meios. Pode falar no TikTok? Pregue no TikTok. Eu não sei dançar, então eu vou pregar. Pode falar no Instagram? Pode falar no Instagram. Pode falar em qualquer lugar, desde que seja de forma fiel à palavra de Deus. Porque isso que eu aprendi como uma das maiores lições. Sempre vai ter alguém escutando você. Sempre. E esse alguém, na nossa perspectiva, foi o Espírito Santo que vai colocar lá. Que ele vai colocar lá para ouvir. E do outro lado do mundo, a gente tá falando em português, mas hoje a gente tem inteligência para traduzir, para dublar em japonês. Cara, alguém tá usando isso abre possibilidades de um japonês lá no interior ouvir o nosso podcast e perguntar: quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? De um chinês no meio daquele regime ter contato com alguma coisa, 2 brasileiros falando, um que parece chinês até,
Falando de Jesus, quem é esse Jesus? Vou correr atrás. Quantos dos nossos conteúdos não têm abençoado os nossos irmãos africanos? Meu Deus. Os nossos irmãos Angola, Moçambique, lusófonos. principalmente. Em Portugal também. Portugal, muito. Eu fico vendo as estatísticas. Você vê países inimagináveis, assim. Dinamarca. Quem na Dinamarca tá ouvindo? Só pode ser um brasileiro. Mas que seja bênção pra ele alcançar os dinamarqueses. E ele tá lá. Ele tá lá, graças a Deus. Eu lembro que eu fiz um podcast com o Edmilson, jogador, sabe? Edmilson, né, 2002. E ele contando, né, que eles estavam lá e tal. Eles foram pra final. E aí, a última vez que o Brasil foi campeão, né? Aí tava o Kaká, ele e, se eu não me engano, o Lúcio. Os 3 crentes, né? Aí eles faziam umas reuniões e tal, tinha alguns da equipe técnica também. Eles fizeram uma oração, aí eles falaram, seguinte, vou fazer um propósito aqui. Aí depois vocês podem ver o podcast com o Edmilson. Primeiro, vou doar o prêmio para instituições de missões e tal. Beleza, todo mundo? Beleza. Aí segundo, se nós formos campeão, nós vamos levantar uma camisa escrito Jesus, alguma coisa. I belong to Jesus. I belong to Jesus. Era do Kaká. Eu pertenço a Jesus. E o Kaká tava de reserva, tinha 18, 19 anos. Ele falou, então, Kaká, você fica com as camisetas. Se a gente for campeão, você entra no campo correndo, entrega pra gente, nós vamos tudo vestir, beleza. E aí, pum, campeão, o Kaká entra, né, tal. Ele falou, ele contando, que eles receberam coisa de 5.000 cartas. Porque foi uma das Copas mais assistidas do mundo, porque foi China e Japão. Japão e Coreia. Japão e Coreia? Isso. Então tava transmitindo na China. Entendeu? A Copa do Mundo. Então foi uma das Copas mais assistidas da história, né? E os missionários mandando mensagem. De chineses procurando eles, porque viram aquilo e perguntando quem que é. O que é Jesus? E tal. Pesquisas no Google. Então assim, é o que você tá falando, entendeu? Tem o Senhor fazendo algo, né? O tempo inteiro com tudo isso, né? É interessante porque você acha que todo mundo sabe sobre Jesus. Né? A nossa bolha, né? Todo mundo sabe. Mas quando eu estudei em Edimburgo, eu fui colega de um chinês, né? E nós estávamos fazendo uma preparação, né? Para entrar na universidade, a gente passou um mês junto. E eu, por curiosidade, perguntei para ele, você sabe quem é Jesus? Sabe o que ele me respondeu? Não sei. Nunca ouvi falar. Cara, ele tá num país cristão, né? Não, ele é da China. Sim, né? Mas ele tava ali, né, inserido em Edimburgo, né? Ele tava lá de passagem para estudar. Viu igreja, viu um monte de coisa. Viu tudo. Jesus, quem é Jesus? Tem gente hoje que não sabe quem é Jesus. E nós temos a missão sagrada de falar de Jesus para essas pessoas. E maioria que sabe, né, Paulo? Não sabe. Aí temos um outro problema, né? A maioria que sabe dentro da igreja, mas aí, principalmente na nossa cultura brasileira, que é cristianizada, até por causa dos nossos irmãos católicos, não sabem. Não sabem quem é Jesus. E é uma grande missão. É aí que entra a grande missão da educação. Que não é só uma missão dos professores de teologia. Porque, biblicamente falando, todo pastor é um mestre. Todo pastor é um professor. Ali, né? Tá no mesmo ministério, tá no mesmo campo semântico. Então, os púlpitos das nossas igrejas precisam ser fortes. As escolas bíblicas, a Dizoscope tem uma escola de formação, precisa ser forte, precisa alcançar pessoas, precisa alcançar pessoas novas, precisa investir na forma de comunicar, precisa investir em tornar contemporâneo, contextualizado, mais... E equipamento, e estúdio, tudo. Eu acho que todo investimento é pouco. Porque uma alma vale mais do que tudo. Nós não sabemos quem nós vamos alcançar. E você diz, todo pastor é mestre, e aí eu até provocaria mais, de todo discípulo é uma testemunha. Né? Todos. Dentro das suas possibilidades. É para todo mundo, então... Eu acho que nós teremos grandes surpresas no céu. Que os maiores prêmios serão para aquelas pessoas que nunca imaginamos, né? Aquelas pessoas desconhecidas que fizeram na surdina, no silêncio, na humildade, sem querer plataforma, sem querer honraria, mas fizeram o básico, que é ganhar almas. Nós teremos uma responsabilidade muito grande diante do Senhor como pastores, mas eu acho que muita gente desconhecida vai estar
à frente da gente, ganhando prêmios, galardões grandiosos, porque eles foram fiéis. Sim. Fiéis no pouco. Quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito por Deus, né? Então, essa é a jornada do discipulado, que é uma jornada, é a melhor jornada que existe. Sim. De você falar de Jesus, conhecer Jesus pessoalmente, e você se ver como instrumento de Jesus na vida do outro. Você falou de 2 erros, né? Você falou de isolar os evangelhos, então tentar integrá-los, muito legal, usando as referências da sua Bíblia aí, provavelmente a sua tem. Se não, você entra lá no aplicativo da Bíblia, as Bíblias da Sociedade Bíblica, NAA, tal, ela sempre tem. Mas você falou uma segunda coisa que é olhar de forma, vou usar esse termo, nem é o melhor, mas mais místico, mais desencarnado, né? Que é até um pouquinho dessa visão mais grega, assim, às vezes, de querer separar e tal. Então, como é que seria a forma certa? Porque isso é uma grande ênfase do Jesus Copy, né? Porque copiar Jesus, muita gente às vezes nos criticava dizendo, mas isso não é possível. Como é que copia Jesus? Jesus, poxa, né? Mas nós estamos falando desse Jesus que veio nos deixar um modelo, né? Como é que a gente pode ler vencendo esse erro? Paulo disse para que as pessoas imitassem ele, assim como ele imita Jesus. Então dá. Não somente dá, mas é o nosso mandamento. Dever. Ser discípulo é imitar o mestre. Nós só temos um mestre, que é o Senhor Jesus. Ele é aquele que nós precisamos imitar. Como nós imitamos ele? Conhecendo pessoalmente ele. Como nós conhecemos pessoalmente ele? Por meio dos evangelhos. Os evangelhos são a base do cristianismo. Insubstituível. É para onde converge todo o Antigo Testamento e de onde deriva todo o restante. Então Jesus, tem que haver uma dedicação especial a esses 4 livros. A nossa tradição bimilenar do cristianismo sempre deu muita importância à leitura dos evangelhos. Você pega qualquer lecionário medieval, qualquer lecionário da época da patrística, qualquer devocionário importante na história da igreja, sempre tem uma leitura intencional e direcionada dos evangelhos. Você pode ler qualquer parte das escrituras e deve ler com afinco, mas os evangelhos não podem sair do seu raio de visão. Então, por exemplo, você está fazendo um plano anual de leitura bíblica, né? É moda fazer e é muito bom que as pessoas façam. Coloca um capítulo dos evangelhos todos os dias. Você vai lendo outras coisas. Mas o repetir é bom. Pro crente, repetir é bom. Repetir torna a fé mais profunda. Repetir é você... Por exemplo, você se cansa de ver o rosto da sua esposa? Não. É o mesmo rosto, não é? É o mesmo rosto. Eu vejo o mesmo rosto todos os dias. Mas o ver todo dia é o que deixa a relação mais grudenta, inseparável. Imagina que eu tenho a presença de Jesus estampado nas páginas do Evangelho. E eu tô lá todo dia vendo Jesus, ouvindo o que Jesus está falando, ouvindo para onde Jesus está indo, o que Jesus fez, o que Jesus não fez. Todo dia, pelo menos um capítulo por dia. Muito bom. Todos os dias, para que você não perca a sintonia com Jesus. E até, legal isso que você está falando, porque até olhando para ele, para ler as outras coisas, né? Sim, porque Jesus... Porque esses que estão escrevendo, antes e depois, estavam olhando para ele, né? Sempre. Davi olhando para frente, Paulo olhando para trás. Sempre. E para não deixar, e para a gente complementar, o que sempre a igreja fez na tradição que a gente tem? Ler os evangelhos e ler salmos. Por exemplo, o que Jesus mais citou? Salmos. O que o Novo Testamento mais cita? Salmos. Porque os salmos são a expressão da adoração do povo de Deus. Então é aquele negócio, a nossa adoração nunca é uma iniciativa nossa. A nossa adoração é sempre resposta, é sempre reação. Então eu olho para Jesus e eu respondo a Jesus. Como eu respondo a Jesus? Em adoração. E qual que é o guia da adoração da Bíblia? São salmos, que são hinos de adoração a Deus em meio à tristeza, em meio à depressão. Talvez alguém está nos assistindo hoje, está com depressão, está sendo perseguido, está sem dinheiro, está sem emprego, ou está vivendo uma época boa e aproveita porque dura pouco. Em todos esses momentos,
À luz de Jesus, eu também sou ensinado a reagir. Reage, homem, né? O que você tem a falar para Deus? Você está em contato com uma pessoa extraordinária, inigualável, que é Jesus Cristo. Você vai ficar assim, Não vai. parado. Não, eu acho que se eu encontrasse Jesus aqui na minha frente, além do ataque do coração que eu ia ter, eu acho que eu ia chorar. Eu acho que eu ia me jogar aos pés dele. Eu ia ter alguma reação. E eu acho que a teologia nos ajuda a fazer isso. A teologia que torna o nosso coração seco é a doutrina de demônios. A teologia que nos faz glorificar Deus, deixar o nosso olho mais úmido, o nosso joelho mais calejado. Essa é a teologia de verdade. Porque para falar sobre doutrina de demônios, não precisa falar dos demônios. Eita. Basta falar de Deus com uma intenção errada. Uau. Nós saímos agora da Semana Teológica e abrimos a nova turma da nossa escola de teologia aqui do Desascope e o tempo inteiro era isso. Teologia é pra gente conhecer mais ao Senhor e poder dar uma resposta a Ele. Teologia é pra gente conhecer mais ao Senhor e dar uma resposta. É isso, né? Agora, você também tem se dedicado muito à questão das línguas originais, né? E principalmente o grego, poderia dizer. E você escreveu um livro, E Deus Falou na Língua dos Homens. Isso. E o outro é Manual... Grego Diário. Grego Diário, perdão. Isso. Então eu quero até colocar os dois livros na tela, pedir pro editor, tá? Pra colocar os dois livros na tela, que a gente acabou não estando com ele em mãos aqui. Mas livros lindos, né? Trabalho excepcional, os dois da Thomas, né? Da Thomas Nelson sempre faz um trabalho muito lindo aí do empacotar a mensagem também, né? Mas me fala um pouquinho deles, porque E Deus Falou na Língua dos Homens é um tema maravilhoso, assim, né? O título escolhido, não sei se foi você ou foram os editores lá, mas título muito bom. Eu falo quem fez o título? Fala. O Bibo me ajudou. É mesmo? Isso daí. O Bibo é tem muito top. tem um tique, Ele tem um tique-teco tem. muito rápido para certas coisas. E a gente tava conversando e eu tava falando sobre o livro e tal, e a gente pensando em título. E é o título que expressa a realidade resumida desse livro. Porque eu falo de como Deus falou conosco, dentro das nossas limitações, nas nossas maneiras de comunicação, que é a palavra de Deus. Então, eu sinto que isso é talvez um dos maiores milagres que a gente tem. Não, eu lembro do Tim Keller falando disso, né? De tipo, ele citava aquele primeiro homem que saiu da órbita, né? Um russo, aí, se não me engano, o Yuri Gagarin. Isso, aí ele falava, né? Eu olhei, não tem Deus, né? Eu olhei tudo lá e não tem Deus. E aí ele falava disso, né? De como essa visão de que Deus está num segundo andar, nós estamos aqui no primeiro, se eu subir lá eu vou ver ele. E ele falou, não, cara, isso aqui é Shakespeare e Hamlet. É o criador e o que ele criou, né? Então, nós estamos em outro plano. E aí, de repente, esse criador decide escrever sobre ele. Né? E aí, essa complexidade, quando você começa a pensar nisso, de tipo, tá, Deus, criador, o que é linguagem para Deus? O que é língua? O que é, né? Que língua a Trindade fala? E aí, de repente, agora ele quer comunicar com a gente, né? Então, Deus falar na língua dos homens é uma coisa, é o que você falou, é um milagre. É o que a gente experimenta na nossa vivência como seres humanos. Por exemplo, nós queremos ensinar alguma coisa para o nosso filho de 3 anos. O que um filho de 3 anos vai entender sobre as realidades duras da vida? Por exemplo, não coloca o dedo na tomada. Se você só falar de forma verbal, não, porque se você colocar o dedo na tomada, é 110 volts, vai passar uma corrente em você e a corrente tem uma potencialidade de torrar todas as suas células, você vai morrer e quando você morrer, você vai criar uma crise na família. A criança de 3 anos não entende isso. Talvez o que a criança tenha que ver é tipo o pai colocando quase o dedo lá e tipo fazendo um negócio assim, ó, é isso que vai acontecer. Você não quer, né? É errado, né? Vai fazer mal. É assim, o pai, ele está adequando e acomodando a sua linguagem ao filho. Deus não precisa de linguagem. Tudo é de acordo com a vontade dele. Deus pensou e existiu, né? Mas nós não conseguiríamos, e nós não conseguimos por causa do nosso pecado, entender a realidade de Deus. Então, o que Deus fez?
esse exemplo dos andares é muito oportuno. Deus está lá no 27º andar e eu estou lá na garagem, no 3S. 3S, né? menos No 3S, deu enchente. Subsolo. Subsolo, deu enchente, a água entrou e eu tô tentando salvar o meu carro. Deus não espera que eu suba com o carro. Deus, ele desce pro subsolo. Fala comigo, dá as instruções. Pega na nossa mão e sobe junto. É esse pegar na nossa mão, falar no nosso ouvido, falar ao nosso coração. Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Essas palavras de vida eterna que foram faladas na língua que eles puderam entender, que hoje são faladas em português. A gente abre a Bíblia, não tem nenhum problema para entendermos. A gente aprende as línguas originais para ter mais nitidez. Eu ia te fazer essa pergunta. Todo mundo me diz isso, que as nossas traduções são muito boas, né? E é muito bom comparar, cada um tem sua ênfase e tal. Mas por que estudar as línguas originais? Por que você decidiu se dedicar a isso? Porque as línguas originais nos dão uma nitidez maior de um texto que não foi escrito na sua língua. Tá. Você sabe muito bem que traduzir é um negócio complicado. Todo tradutor é um traidor. É um traidor, é um ladrãozinho, né? Então você não consegue traduzir perfeitamente nada, transpondo perfeitamente de uma língua para outra. Porque são culturas diferentes, maneiras de expressar. Expressões diferentes. Eu fico imaginando alguém ouvindo a gente falar assim, nossa, fulano ficou no chinelo. Vai falar isso para um americano. Vai falar. Né? Tipo, tô bem na fita. Tô bem na fita. Fita, né? O americano não vai saber. Falar pro americano manga. Tipo, manga, o que é manga? Fruta, roupa, o que é banco? É onde você vai tirar dinheiro ou onde você senta. E nós temos esses problemas também. E a tradução, eu posso dizer com tranquilidade que o Brasil é vanguarda na tradução bíblica. Nós temos os melhores tradutores, os melhores eruditos. Tudo que nós produzimos, de acordo com as metodologias propostas, são obras e traduções muito boas. Você não precisa, em tese, das línguas originais para conhecer Jesus e ter a salvação e para ser um crente relevante. Mas, para nós que estudamos e ensinamos, as línguas originais são importantes porque nos dão mais nitidez. Você consegue captar melhor não somente aquilo que está escrito, mas a cultura que está por detrás. Porque língua é cultura. Sim. Língua é vida. Língua é uma pessoa se comunicando com categorias que muitas vezes não fazem parte do seu cotidiano e que você precisa traduzir para outras. Mas nessa tradução, você perde nuances importantes, intensidades, ênfases que podem vir a ser explicadas bem por meio das línguas originais. É como se o cerne estivesse lá, você não tá perdendo, mas há alguns detalhes ao redor que seriam bem... Então você consegue dar um exemplo? O Vitor Fontana, ele fala de um exemplo assim. Primeiro eu vou falar de um exemplo visual pra gente ir para um texto. O Vitor Fontana fala o seguinte: é como se você estivesse vendo um jogo de futebol numa tela 8K e num tubo. Hoje, a maioria não sabe nem o que é tela de tubo. Eu vou explicar. É um cubo. Né? A televisão não era uma tela, era um cubo. E a televisão tinha um negócio assim, e a tela era meio curvada assim. E a definição era uma decisão muito pífia, porque você não enxergava muita coisa com nitidez, mas você sabia quem tá jogando, as cores, os times. Imagina ver o mesmo jogo numa tela 8K. Você vê o mesmo jogo, mas com uma nitidez maior. Você consegue ver até os poros, né? O suor, a gota do suor, a feição mais refinada do jogador, que traz uma experiência, claro, melhor. As línguas originais são assim. Você vê em 8K aquilo que na tradução você está vendo em 4K. Com uma nitidez boa, mas não comparável a um nativo lendo na sua própria língua. E temos vários exemplos de como isso é vivenciado. Até podemos citar o próprio exemplo da grande comissão. Né? Ir e fazer discípulos. Né? Por que o tradutor decidiu traduzir como ir e fazer discípulos, colocando o verbo ir e o fazer discípulos no mesmo modo verbal, que é um imperativo? No original, o ir não está no imperativo. O que está no imperativo é o fazer discípulos. Então, nós traduziríamos esse particípio, né, como indo.
e fazer discípulos. Mas por que não se traduz dessa maneira? Porque na língua original, quando você coloca um imperativo junto com um particípio, que é exatamente essa estrutura do ir e fazer discípulos, você tem uma ideia não somente de uma ordem, mas uma ideia até de urgência e de prioridade. Ah, tá. Porque Jesus poderia simplesmente falar, façam os discípulos. Mas o que Jesus está falando é o quê? Vai. Vamos. Então esse Vá. vão tem um sentido de urgência. É urgência, ênfase, para nos mostrar que aquilo que Jesus está pedindo é a missão central da igreja. E o verbo principal, né, relembrando das nossas aulas de português, que a gente fala de oração, de oração principal, de oração coordenada, de subordinada e tal, o verbo principal dessa grande comissão é o fazer discípulos. Isso é muito bom, né? Porque se a gente isso é muito bom, porque se a gente pensar que o verbo principal é o vão, a gente pode virar turistas, né? E tipo, viajando por aí, né? A grande questão é, vai pra onde, e vai fazer o quê? O que é o que determina o ir. Muito bom. E o ir pode ser um ir tiro curto. Minha família, meu contexto. Meu vizinho. O ir pode ser um tiro longo, o outro lado do mundo. O que vai determinar o ir é o fazer discípulos. Para quem você sente de Deus o chamado de fazer discípulos? É para o seu bairro, para sua rua, para os aborígenes na Austrália, os chineses na China, os esquimós no Alasca, né? O fato é que o fazer discípulos se enquadra muito com a questão de ser testemunho de Jesus. E o ser testemunho de Jesus é o principal. É de lá que deriva ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, confins da terra. Mas o mais importante não é as ondas os espectros, as distâncias. O mais importante é ser testemunha. Como também o mais importante é ser discípulo e fazer discípulo. Entendi. Então, as estruturas ficam muito mais claras no texto. Que por causa das nossas limitações, a língua portuguesa, nós precisamos às vezes adaptar, falar de um jeito diferente, né? Falar com outras palavras. E no texto original você vê, não, é isso que é a ênfase. E quando você sabe disso, você ensina de uma forma mais acurada, uma forma mais nítida. Interessante, porque realmente se o tradutor colocasse indo, façam discípulos, estaria, vamos dizer assim, fiel ali, mas não nos daria esse senso de urgência. Não. Talvez até o vão, façam discípulos, deu um pouco mais pra gente, né? Isso, porque, por exemplo, eu já ouvi alguém me questionar assim, porque se fosse indo, façam discípulos, quando eu não estiver indo, então não faço discípulos. Porque é só em movimento que eu faço discípulos. Sim. Não faz muito sentido. Ainda que literalmente nós possamos traduzir como indo e fazer, não é o sentido gramatical e semântico. Por isso que a questão da tradução literal, às vezes a gente tem que perguntar, a tradução literal nos ajuda a enxergar as estruturas, mas o literal às vezes não cabe dentro da nossa língua e a gente tem que dar uma adaptada. Que é o que a gente acabou de falar, de ficar no chinelo, né? Se a gente traduzir literal no inglês, aí assim, as pessoas geralmente perguntam, qual que é a tradução bíblica mais literal? Isso. Assim, eu costumo perguntar, o que você diz o que você entende por literal? Seguir o mesmo ordenamento de palavras, você não entenderia muita coisa. Exato. Né? O literal está na fidelidade à mensagem. E nesse sentido, novamente, a maioria das nossas versões, desde as mais formais até as mais dinâmicas, todas elas são versões fiéis, versões próximas ao original e versões que são muito importantes de nós lermos, de nós usarmos para que possamos conhecer com fidelidade a palavra de Deus. E o grego diário, qual é a proposta? A proposta já Por que grego diário? Eu tinha um trabalho desses, né, de difundir o conhecimento das línguas originais. E o grego diário é o fruto de um trabalho de alguns anos. Eu tinha todas essas coisas em um blogzinho, né? Mas eu decidi colocar tudo em formato de livro para ajudar principalmente aquelas pessoas que já aprenderam grego, mas que se esquecem ao longo da jornada. Não vai usando, então, né? tipo, você faz um seminário teológico, você aprende porque você tem que aprender para todo tirar mundo, né? nota. E depois que você passou, você nunca mais vai abrir.
Mas a questão é bom abrir. Ok. E o processo de aprendizado de língua é aquele negócio, se você não usar, você esquece. Sim. Então, é uma tentativa de trazer para o mundo da devoção, num esquema de devocionário, curtas passagens, na verdade é um versículo ou metades de versículos que são dispostos em 70 dias, em que você tem o vocabulário, Bom. explicação gramatical, aplicação exegética, para que as pessoas não apenas aprendam o grego ou aprendam o hebraico, mas usem numa perspectiva não de ficar se orgulhando, eu sei essas Deixa eu coisas, citar em grego eu esse sou versículo. melhor do que você. Eu falo para os meus alunos, não cite as línguas originais, você não precisa fazer isso. A senhorinha não vai entender. Explica, não complica, explica, Muito bom, né? Mas para essas pessoas, não somente aprenderem, mas pegarem firme, assimilarem isso dentro da sua rotina. E aquilo que nós fazemos todo dia é devocional. Então, por que não fazer um devocional nas línguas originais? Quem tem essa condição? Então, é algo que é muito melhor do que a propaganda da Mastercard. Não tem preço. Você fazer um devocional nas línguas originais não tem preço. Muito bom. Hoje você tem alguma coisa pra galera que tá nos ouvindo, caminhando pro final aqui? Você tem algo online que as pessoas possam acessar? Sei que tem o canal e tudo, mas até assim mais estruturado de um curso e tal, que é aberto direto? Sim. Nós temos a nossa escola de Bíblia e Teologia, né? Que é a Escola Didascalia, então você pode encontrar informações em www.escoladidascalia.com.br. Vamos colocar na descrição aqui, tá? Didascalia com K. O meu nome é tão frequente, né? É tão comum, né? Mas Paulo Won só tem um no Brasil, eu acho. Então, se você digitar em qualquer mídia social, você me acha. E nas mídias sociais, eu tô até promovendo algo que faz muito parte dessa reflexão que a gente teve hoje, que é uma mentoria teológica, no sentido de levar as pessoas a uma experiência de entender como que é a construção do saber teológico. Então, muitas pessoas têm dúvida do que ler, o que fazer, onde aplicar, se tem que aplicar, como que faz teologia, como deixa de fazer teologia. E a gente está fazendo um grupo aí de discussão no canal do WhatsApp, que está disponível aí nas minhas mídias sociais, onde a gente troca essas experiências e a gente dá dicas para as pessoas mais ou menos saberem onde estão pisando. Porque às vezes, por exemplo, eu já vi muito crente ter muito problema familiar na época da Black Friday e das promoções das grandes editoras. Sabe por quê? Porque o cara fica, sabe? Eu vou comprar tudo de livro. Fazer minha biblioteca. Vou fazer minha biblioteca, tá? O precinho tá bom. Começa a comprar tudo de todos. Mas falta essa curadoria que você falou. Começa por onde? Eu ouvi que esse livro é bom. Se um fala, tá, é a opinião dele. Se 2, 3, 4, 5, 10 estão falando, opa, a probabilidade desse livro ser bom é o que você disse, muito grande. né? Às vezes não é bom para aquele momento. Porque precisa ler aquele ali antes. Isso é muito bom. E quantas vezes eu comprei livro que eu deixei lá jogado 10 anos. Depois de 10 anos você vê aquele livro. Tá lá. Chegou a hora, vou ler. E faz tanto sentido. E você tem aquela... Não sei se você já teve essa percepção. Ainda bem que eu não li antes. Com certeza. E eu até confesso um pecado de ter compartilhado coisas para pessoas antes do tempo e que não foram tão bons. Aquela feijoada pro nenê, sabe? Aquela sustância, né? Poxa, obrigado, Paulo. Obrigado mesmo por esse tempo, viu? Fui muito abençoado aqui nesse papo aqui. Que prazer estar com você. Deus te abençoe. E não só por esse tempo, mas obrigado por estar dedicando esses anos nessa missão de ensinar teologia, ensinar a palavra de Deus para nossa geração e com uma linguagem acessível. Todos nós estamos no mesmo objetivo de sermos Jesus Copy, cópias de Jesus, imitadores de Jesus. Tamo junto. Obrigado você que ficou assistindo, ficou ouvindo, né, nas plataformas aí de áudio. E eu queria te fazer um pedido, se você puder, pega esse link, manda pra galera, manda aí pra galera da igreja, tá? Eu tenho certeza que esse papo vai abençoar tanta gente. Tira um print aí da tela, coloca nos stories pra gente saber quem é você que tá nos assistindo, tá bom? Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.